caros, vivam como estão, depois daquela abada que André Ventura ontem deu a Tozero, Inseguro, ou Calimero Zero, como eu chamo. Claro que a comunistação social, com medo de não receber os milhões que estão à espera de receber de Monte Verde, do governo, para não irem todos à falência ainda em 2026, repito, ainda em 2026, praticamente todas as empresas da comunistação social sem ajudas externas vão à falência, todas, talvez safa a TVI, porque o amigo Mário mete lá uns milhões. A família Berlusconi também meteu ou vai meter uns milhões na SIC, mas isso não dá para nada, isso são peanuts, porque a família Berlusconi vai lá meter 30 e poucos milhões, aquilo precisa de 150, para já, portanto, é apenas um balão de oxigênio, e vamos ver o que é que vai acontecer à SIC lá mais para a frente, para o final do ano, porque das duas, três, ou vão ter que vender tudo, todo o resto das cotas à família Berlusconi, ou, não sei, vai ter que fechar, e não sei o que é que vai acontecer ao investimento dos Berlusconis naquela sociedade Irmãos Costa. Mas, dizia eu, que, portanto, o panorama é este. Ou há uma injeção de dinheiro valente muito maior do que no tempo da Covid, que foram 18 milhões e meio, agora terão que ser o dobro, ou se calhar o triplo. Eu não estou a ver como é que Monte Verde vai justificar isto ao povo português, mas a verdade é que ele, se não fizer nada, isto vai tudo para água abaixo. E não se perdia nada, quero-vos dizer. É realmente um escândalo nós ficarmos sem 90% dos jornais, das revistas e as televisões, enfim, ficarem na falência, pura e simples. É triste, mas é um trabalho que eles próprios conduziram, foi uma escolha que eles fizeram. Eles quiseram ir por uma linha editorial da esquerda e da extrema-esquerda, atacando Ventura, e o que lhes aconteceu foi que as receitas caíram a pique. Basta ver o caso da Visão, que só se safou quando trouxe Ventura na primeira página e agora anda às esmolas de toda a gente, a pedir dinheiro a toda a gente, para ver se não fecha para o mês que vem, se fecha só daqui a 2 meses. Bom, então, o JN, que é o Diário do Largo do Rato, como sabem, apresenta esta sondagem diária em que dá 60,9% a Seguro e dá 26,5% a Ventura. Meus caros, isto depois daquele massacre que ontem aconteceu, não é? Não vou estar aqui a ler isto tudo, não é? Mas, de qualquer maneira, diz que não há dúvida nenhuma que o Seguro tem uma vantagem muito grande, é que está a intenção de voto na segunda volta. O tracking poll que eles copiaram da TVI, que inventou de alguém, também deve ter copiado de algum lado, que é tudo menos uma sondagem, como eu já disse várias vezes e daqui a nada explico outra vez porquê, e temos então que neste tracking poll, que esta coisa inventada, que podem chamar o que quiserem, inquérito, de opinião, o que quiserem, menos sondagem, porque as sondagens têm que ter regras, e são regras fixas, e são regras que, se não forem cumpridas, não se pode considerar uma sondagem com algum termo científico, não se pode de maneira nenhuma chamar aquilo sondagem, podem chamar outra coisa qualquer. Bom, mas neste tracking poll deles, vê-se que António José Seguro vem baixando, André Ventura vem mantendo e os indecisos vão subindo, os brancos e nulos vão ficando na mesma. Portanto, António José Seguro numa trajetória de crescimento e Ventura a manter nos 26,5%, Seguro começou nos 60 e muitos, vai agora nos 60,9%, não chega a 61%. E depois as conclusões brilhantes desta brincadeira que eles chamam de sondagem. 4 em 10 eleitores de Cotrim entre a indecisão e o voto em branco. Portanto, 4 em cada 10 não sabem quando fazer ou se onde votar em branco. Portanto, não sabem em que candidato vão votar, o que é lindíssimo. Eu cá, para mim, apesar das elites da Iniciativa Liberal votarem no Seguro, eu tenho cá para mim que a maioria do povo da Iniciativa Liberal vai votar Ventura. Isso não aparece em sondagem nenhuma. Depois, a taxa de rejeição, que eles adoram isto, porque Ventura aparece sempre com uma taxa de rejeição brutal, mas até aí tem algum azar, porque Ventura começou com 80 e tal e agora já vai em 67,7, quer dizer, as pessoas cada vez menos rejeitam Ventura porque cada vez mais vão vendo que aquilo que ele diz faz sentido, ele tem razão no que diz e, portanto, cada vez mais pessoas vão percebendo que se continuarem como nestes últimos 51 anos só conseguem empobrecer cada vez mais. Enquanto os outros países da Europa vão enriquecendo, enquanto os nossos imigrantes estão lá fora, que votam esmagadoramente
em Ventura vão explicando, ou os que cá ficaram, que não conhecem o resto do mundo e o resto da Europa, vão explicando que lá fora são países desenvolvidos, funcionam, trabalham, aquilo funciona mesmo, e aqui em Portugal nada funciona, nem a saúde, nem a educação, nem a justiça, zero, cada vez pior, que é o socialismo português, que dá cartas de inoperância e de ineficácia lá fora. E temos então a vantagem de seguro, outra conclusão deles, é maior entre as mulheres e os mais velhos. Portanto, seguro, as mulheres e os mais velhos votam mais em seguro, como se no interior os idosos tivessem telemóvel para responder a estes inquéritos, mas enfim. Depois, a intenção de voto por género, não é por sexo, é por género, na segunda volta. E o que é que eles dizem? Eles dizem que as mulheres votam 60% em seguro e os homens votam 52% deles em seguro. Enquanto em Ventura, os homens votam 34% e as mulheres 20%. Se fizerem contas, vão perceber que isto não dá 100% somado, mas vamos ver isso mais à frente também. Portanto, intenção de voto agora por faixa etária. Idades dos 18 aos 34, diz que seguro tem 55% dos votos desta taxa etária, enquanto Ventura tem 29%. Se somarem 50%, ele diz que é 55%. Se somarem 55 ou 29, isto dá 84%, não dá 100%. Depois, a faixa etária de 35 para 54, temos 57% em seguro e temos 30%. Se somarem os dois, isto dá 87%, não dá 100%, faltam 13%. E depois, na faixa etária superior a 55 anos, diz que 67% votam em seguro e 23% votam em Ventura, e se somarem isto dá 90%, faltam 10% para 100%. Depois diz que Ventura se aproxima do socialista nos mais pobres, quer dizer, deve ser nos concelhos ou nas regiões mais pobres, e no sul do país. Bom, aqui tem coisas giras que é assim. Seguro tem mais apoio quanto maior for o rendimento alcançando os 68,6% entre os que estão no topo da pirâmide, portanto, os mais ricos. Portanto, 68,6% dos mais ricos votam em Ventura. Ao contrário, Ventura melhora o resultado quanto menor for o rendimento, conseguindo 34,8% entre os mais pobres. Mesmo assim, é o socialista que lidera entre os mais pobres. Uma das conclusões é esta, quer dizer que a pobreza cada vez menos vota no Partido Socialista. Eu sei que o Partido Socialista adora os pobres porque os multiplica. O Partido Socialista multiplica os pobres, mas cada vez mais os pobres vão se afastando do socialismo porque já perceberam que com o socialismo só conseguem ficar cada vez mais pobres. E, portanto, os mais ricos também votam no seguro porque os mais ricos não se preocupam com os mais pobres, tanto faz. Bom, quando se tem em causa a distribuição geográfica, parece que o seguro lidera em Lisboa e em alguns pontos do norte, mas que no sul e nas ilhas, enfim, é onde Ventura tem mais penetração. Cá está, pelas regiões norte, centro, área metropolitana e sul. Depois, esta brincadeira do Tracking Poll, que é farto de rico, isto é tal coisa que eles copiaram da TVI, e esses copiaram de alguém que eu não sei quem foi, mas de certeza que foi copiado, que eles não desarrancavam aquilo da cabeça deles. Portanto, a Tracking Poll, como vocês devem saber, isto é igual à TVI, igualzinha, nem os números mudam, é 200 entrevistas por dia, ao fim de 3 dias tem 600, chamam aquilo uma sondagem, com 600 entrevistas em 3 dias. Bom, o facto de ser os 3 dias não está mal, porque as sondagens também não são feitas no mesmo dia. Isso por aí damos de barato. O que não damos é o número, que são só 600. Não há nenhuma sondagem digna desse nome, cientificamente considerada como sondagem, em Portugal, que possa ter menos de 1.700 inquéritos. As tabelas são internacionais. Eu sei que há para aí umas coisas na net em que até com 400 pessoas se faz uma sondagem, mas se vamos por aí, qualquer dia nem precisamos fazer sondagem nenhumas. Fazemos um telefonema aos nossos amigos, fazemos 10 telefonemas e está a sondagem feita. Pois não pode ser, porque a sondagem ela tem que incorporar uma data de regras, entre elas o facto da sua amostra, são as pessoas que nós vamos escolher para nos darem as respostas, essa amostra tem que ser significativa. Significativa quer dizer representativa da população. Portanto, não pode ser só feita em Lisboa e no Porto e em Braga, tem que ser também feita no interior e eles não fazem, e tem que ter um número suficiente de pessoas e de vários estratos etários
várias idades e também de várias habilitações técnicas ou científicas ou escolares, como quiser. Habilitações literárias. Portanto, para além dos 2 sexos, obviamente. Eu bem sei que há 30 e tal géneros, mas sexo só há 2. Então vejam, nós temos 308 conselhos. Homens e mulheres, pelo menos 2 chamadas tinha que ser feita em cada conselho, é 308 vezes 2, dá 616. Já aqui tínhamos mais do que a amostra toda desta sondagem. Mas não chega, porque depois é preciso ver que há 3 classes etárias no mínimo a considerar. Os mais jovens, meia idade, e os idosos. Portanto, tínhamos que multiplicar este 616 por 3. Mas depois também isso não é significativo, não chega, porque depois também temos que ver a habilitação literária das pessoas. E também há 3, mas mesmo que considerassem só 2, o que é muito redutor, tinha que haver 3, que é a escolaridade mínima, ou seja, básica, a escolaridade secundária e a escolaridade superior. Portanto, tínhamos que multiplicar outra vez aquilo tudo por 3, ou seja, isto dava 3.000 e tal, é verdade, e com os rácios também há tabelas internacionais para isso. Nós dividimos aquilo quase em 2 e vai dar 1.700 no mínimo. Claro que a sondagem, digamos, mesmo significativa, seria com 3.000 e tal pessoas, mas pronto, dividindo por 2 dá 1.700. 1.700 está muito longe dos 600 que esta gente vai buscar e que chama a isto, esta brincadeira, este inquérito de opinião, chamam isto de uma sondagem que nunca podem chamar. Bom, e cá está a ficha técnica que diz isto. Portanto, explica exatamente o que eu acabei de dizer, foi durante 3 dias, explicam que são 200 por dia, ao terceiro dia têm 600, mas é muito pouco, que as chamadas são feitas por telemóvel, está aqui a dizer, ora os idosos no interior não têm telemóvel, mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis, também só têm 3 operadores móveis, portanto estão a ver, isto existe aqui uma data de restrições que não poderiam nunca considerar-se como sondagens, estes inquéritos de opinião. Bom, então para isso vale mais abrir num site um inquérito, como todos também os jornais estão a fazer, e cada um vota onde quiser, e depois vai o pessoal todo de um partido vota no seu partido, depois o pessoal do outro vota no outro, portanto dá 0 na mesma. Bom, foram realizadas 1.245 tentativas para se conseguirem 608 entrevistas. Isto está dentro do esperado, porque, como digo, tem que se ver, não se pode repetir, por exemplo, mulheres com a mesma idade ou com a mesma escolaridade no mesmo concelho. Mas aqui nem concelhos há, porque como já vimos, são 308 concelhos, portanto isto dá 600, houve a maioria dos concelhos nem sequer houve ninguém representativo desses concelhos. Porque estamos a ver, para haver 2 pessoas num concelho em Porto Alegre, em Lisboa tinham que ser inquiridas para aí 200. Ora, não pode ser também. Portanto, os concelhos ficam para trás, consideram-se 1 ou 2 chamadas para o interior todo, consideram-se mais 1 ou 2 chamadas para o norte e mais 1 ou 2 para o sul, e o resto vai para as grandes populações, o que está errado, o que transforma esta amostra numa amostra não representativa. Portanto, tudo isto está errado, isto não tem nenhum valor técnico, mas, olhem, resumindo e concluindo, não interessa como é que a sondagem está feita, se é tecnicamente segura, se não é, se é uma palhaçada ou se não é, também não interessa nada quem concorra contra Ventura. O que é preciso é derrotar Ventura. Se for Ventura contra um queijo da serra, votamos no queijo da serra. Portanto, meus caros, se for Ventura contra a ovelha Choné, votamos na ovelha Choné. O que é preciso é que Ventura não consiga aparecer, tem que ser derrotado, tem que ser esmagado, e, enfim, e depois junta-se desde a mais extrema esquerda à direita, mais extrema direita, enfim, a tentarem derrubar Ventura. Os jornalecos, já expliquei porque é que precisam de sobreviver e, portanto, precisam dos milhões do Estado, dos nossos impostos, portanto, fazem a campanha de seguro contra a Ventura. As elites políticas, porque estão habituadas também há 50 anos a viver e viver faustosamente à conta do orçamento. E, portanto, desde aqueles que passam a vida a fazer telefonemas e a ganhar milhões com isso, os chamados facilitadores de negócios, que desde ontem já têm profissão, como é o caso de Marcos Mendes, já tem profissão desde ontem, já pode dizer que tem uma profissão, também com aquela idade o homem não ter uma profissão declarada parecia mal. Então, a partir de ontem já pode ter, porque já há lobby, já pode ser um lobbyista. Até toda essa gente que vive disto, vive das cunhas, vive dos interesses, dos conhecimentos, enfim, e é isto a vida desta gente, desta elite desgraçada, que desde o 25 de Abril praticamente até à data de hoje vive de arrecadar milhões dos cofres do Estado, do erário público, dos nossos impostos. Portanto, eu tenho esperança que o povo português não seja
um imenso rebanho, não vá atrás do jornalismo falido, não vá atrás destas elites corruptas. Espero que votem pela vossa cabeça e, no dia 8, vamos surpreender Portugal. Tenho a certeza absoluta disso.